Vamos começar a hora aí, Dani, pra gente começar. Olha o que eu achei, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te entro nesse momento na tua presença, Senhor, para te pedir que o Senhor venha nos abençoar e nos dar discernimento e sabedoria nesse estudo. Que o Senhor se faça presente, fale com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Aí nós vamos, como tem pouca gente, a gente vai ler 2 capítulos cada um. Eu vou ler o Jó primeiro, capítulo primeiro e o capítulo segundo, aí sucessivamente os demais, amém? Jó, capítulo 1, versículo primeiro. Havia um homem na terra de Uz e o seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, e temia a Deus, e se desviava do mal. Segundo, Jó teve 7 filhos e 3 filhas. 3. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 juntas de camelos. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todo o Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros, e cada vez um deles fazia um banquete, mandava convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. 5. Passado o período do banquete, Jó os chamava para santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado, blasfemado contra Deus no coração. Era assim Jó sempre procedia. 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás também veio com eles. 7. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela. 8. E o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó na terra? Não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. 9. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que Jó teme a Deus sem intenções? 10. Por causa tu não tens protegido de todos os modos a ele, a sua família, tudo que ele tem, tu tens bens abençoado a obra da sua mão, e seus bens se multiplicam na terra. 11. Mas se estende a mão agora e toca em tudo que ele tem, ele blasfemará contra ti na tua face. 12. Então o Senhor respondeu a Satanás: tudo que ele tem está sob o teu poder, apenas não estenda a tua mão contra ele. E Satanás saiu da presença do Senhor. 13. Certo dia, quando os filhos de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro foi até Jó e disse: os bois que estavam lavrando e os jumentos pastavam perto deles. 15. Então sabeus atacaram e levaram. Eles ainda mataram os seus servos, fio à espada. E só eu escapei. Trazer-te essa notícia. 16. Enquanto o mensageiro ainda falava, veio outro e disse: fogo do céu caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só escapei eu para trazer a notícia. 17. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: os caldeus dividiram-se em 3 grupos, atacaram os camelos e levaram, e ainda mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer essa notícia.
18. Enquanto ele ainda falava, veio outro e disse: Teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. 19. Veio um forte vento do deserto, atingiu os quatro cantos da casa e caiu sobre os jovens. E eles morreram. Só eu escapei para trazer essa notícia. 20. Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, prostou-se no chão e adorou. 21. E orou, saiu no vento e orou. Eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. 22. Então tudo isso Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Vou ler o capítulo 2. Para quem chegou agora, nós estamos lendo 2 capítulos por pessoa, porque tem pouca gente. Amém? Capítulo 2, versículo 1. Outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, Satanás também veio, e com eles para igualmente se apresentar perante ao Senhor. 2. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e de passear por ela. 3. O Senhor disse a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. E ele ainda mantém íntegro, embora tu houvesses iniciado contra ele para destruí-lo sem motivos. 4. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. 5. Estende a mão agora, toca-lhe nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti na tua face. 6. Então o Senhor disse a Satanás: Ele está sob teu poder, somente lhe poupa a vida. 7. Satanás saiu da presença do Senhor, feriu a Jó com feridas malignas, de sola dos pés até o alto da cabeça. 8. Sentando-se em cinza, Jó pegou um casco para se raspar. 9. Então sua mulher lhe disse: Tu ainda mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. 10. Mas ele disse: Tu falas como uma louca. Por acaso recebemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Em tudo isso Jó não pecou com os lábios. 11. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois havia combinado de vir apresentar-lhe solidariedade e consolá-lo. Ele faz o temita, Bildade, o suíta e Zofar, o anamitita. 12. E eles vieram de longe, mas não reconheceram. Então choraram bem alto. A cada um rasgou o seu manto, jogou na terra ao ar sobre a cabeça. 13. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites. E nenhum deles dizia nada, pois viram a sua dor era muito grande. Próximo. A paz do Senhor Jesus, meninas, darei continuidade em Jó 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. 2. E Jó, falando, disse: Pereço o dia em que nasci e a noite em que se disse: Foi concebido um homem. 4. Tá me ouvindo, amor? Aí?
Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. 5. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens. Negros vapores do dia o espantem. 6. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. 7. Ah, que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. 8. Amaldiçoe-na aquelas que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr seu pranto. 9. Escureceram-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz, e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. 10. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. 11. Porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre não Seus filhos? Como expirei. que você vai levar tudo isso pra casa? 12. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. 13. Porque já agora jazerei e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. 14. Como os reis e conselheiros da terra, para que se edificavam casa no lugar dos assolados. 15. Ou com os príncipes que já tinha ouro, que enchia as suas casas de prata. 16. Ou como aborto oculto, não existiria, como as luzes, como as crianças que nunca viram a luz. 17. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousa os cansados. 18. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. 19. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. 20. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo. 21. Que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que a de tesouros ocultos. 22. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura. 23. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. 24. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. 25. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. 26. Nunca estive descansando, nem sosseguei, nem reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Capítulo 4. Repreende Jó. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: 2. Se intentarmos falar-te, enfadar-te-ás? Mas quem poderá conter as palavras? 3. Eis que ensinastes a muitos e esforçaste as mãos fracas. 4. As tuas palavras levantaram os que tropeçam, e os joelhos desfalecem fortificar-te. 5. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas? 6. Porventura não era o teu temor de Deus e a tua confiança e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? 7. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos?
8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal cegam isso mesmo. 9. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira se consomem. 10. O bramido do leão é a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. 11. Perece o leão velho? Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. 12. Uma palavra se me dissem em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. 13. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo. 14. Sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. 15. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. 16. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: 17. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do seu Criador? 18. Eis que nos seus servos não confiam, e nos seus anjos encontra loucura. 19. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. 20. Desde de manhã a- até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem, sem que disso se faça caso. 21 e último. Porventura, não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, filha. Tayane, acho que ela tá tentando entrar aí. Saí aqui rapidinho sem querer. Tá bom. Da continuidade é Jó 5. Ele exorta a Jó a que busque a Deus. Primeiro, chama agora. Há alguém que te responda? E para qual dos santos te virarás? Porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Bem vi eu, louco, lançar raízes, mas logo amaldiçoei a sua habitação. 4. Seus filhos estão longe da salvação e são desperdiçados às portas, e não há quem os livre. A sua messe a devora, o faminto, que até dentre os espinhos atira, e o salteador traga a sua fazenda. 6. Porque do pó não procede a aflição, nem da terra brota o trabalho. 7. Mas o homem nasce para o trabalho, como as faíscas das brasas se levantarão para voar. 8. Mas quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele dirigiria a minha fala. Ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que se não podem contar. 10. Ele dá a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos, para pôr os abatidos no lugar alto e para que os enlutados se exaltem na salvação. 12. Ele aniquila as imaginações dos astutos, para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito.
Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos perversos se precipita. Eles de dia encontram as trevas, e ao meio-dia andam como de noite, as apalpadelas. 15. Mas ao necessitado livra da espada da sua boca e da mão do forte. Assim a esperança para o pobre e a iniquidade tapa a sua própria boca. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga, não desprezes, pois o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Em 6 angústias te livrará, e no 7º o mal te não tocará. Na fome te livrará da morte, e na guerra da violência da espada. 21. Do açoite da língua estás abrigado, e não temerá a assolação quando vier. 22. Da assolação e da fome te rirás, e os animais da terra não temerás. 23. Porque até com as pedras do campo terás a tua aliança, e os animais do campo estarão contigo. Eles saberás que a tua tenda está em paz, e visitará a tua habitação, e nada te faltará. Também saberás que se multiplicará a tua semente e a tua posteridade, como a erva da terra. 26. Na velhice virás à sepultura, como se recolhe o feixe do trigo a seu tempo. 27. Eis que isso já havemos inquirido. É assim, e ouve-o e medita nisso para teu também. Capítulo 6. Jó justifica as suas queixas. Então Jó respondeu e disse: se minha mágoa retamente se passasse, e a minha miséria juntamente se pudesse numa balança, porque, na verdade, mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que minhas palavras têm sido inconsideradas, porque as flechas de Todo-Poderoso estão em mim, e o seu ardente veneno o bebe, e o meu espírito, os terrores de Deus se armam contra mim. Porventura, zurrará o jumento montes junto à relva, ou berrará o boi junto ao seu pasto, ou comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá gosto na clara do ovo. A minha alma recusa tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fertienta. Quem dera que se cumprisse o meu desejo, e que Deus me desse o que espero, e que Deus quisesse quebrantar-me e soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria minha consolação, e me refrigeraria no meu tormento. Não me poupando ele, porque não repousei nas suas palavras. Do Santo. 11. Qual é a minha força para que eu espere? Ou qual é o meu fim para que prolongue a minha vida? É provável, porventura, a minha força, a força da pedra? Ou é de cobre a minha carne? Está em mim a minha ajuda? Não. Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, eleivosamente me tratam como um ribeiro,
como a torrente dos como a torrente dos ribeiros que passam, que estão encobertos com a geada e nele se esconde a neve. 17. No tempo em que se derretem com o calor, se desfazem e se aquentando, desaparecem no seu lugar. 18. Desviam-se das veredas dos seus caminhos, sobem ao vácuo e perecem. Os caminhantes de Tema os veem, os passageiros de Sabá olham para eles. Foram envergonhados por terem confiado, e chegando ali se confundem. 21. Agora sois semelhantes a ele, vistes o terror e temestes. Disse-vos eu: dai-me ou oferecei-me da vossa fazenda presentes, ou livrai-me das mãos do opressor, ou redimi-me das mãos dos tiranos. Ensinai-me e eu me calarei, e dai-me a entender em que errei. 25. Ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas é que censura a vossa arguição. 26. Porventura buscarei palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento? 27. Mas antes lançais sorte sobre o órfão e especulais com o vosso amigo. 28. Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede se minto em vossa presença. 29. Voltai, pois, não haja iniquidade. Voltai, sim, que a minha causa é justa. 30 e último. Há porventura iniquidade na minha língua? Ou não poderia o meu paladar dar a entender as minhas misérias? Agradeço a oportunidade. Amém. Valéria, nós estamos lendo 2 capítulos, tá? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Jó, capítulo 7. Jó prossegue a sua fala. Porventura não tem o homem guerra sobre a terra? E não são os seus dias como os dias do jornaleiro? 2. Como o servo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga. 3. Assim me deram por herança meses de vaidade, noites de trabalho me prepararam. 4. Deitando-me a dormir, então digo: quando me levantarei? Mas comprida é a noite e farto-me de me revolver na cama até a alva. 5. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. Minha pele está gretada e se fez abominável. 6. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e acabam-se sem esperança. 7. Lembra-te de que minha vida é como o vento, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Os olhos do que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos estarão sobre mim, porém não serei mais. 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, assim aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. 10. Nunca mais tornará à sua casa, nem o seu lugar jamais o conhecerá. 11. Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. 12. Sou eu porventura o mar ou a baleia, para que me ponhas uma guarda? 13. Dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia. 14. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. 15. Pelo que a minha alma escolheria antes a estrangulação, antes a morte do que a vida. 16.
A minha vida abomino, pois não viveria para sempre. Retira-te de mim, pois vaidade são os meus dias. 17. Que é o homem, para que tanto o estimes e ponhas nele o teu coração? 18. E cada manhã o visites e cada momento o proves. 19. Até quando não me deixarás, nem me largarás? Até que engula a minha saliva? 20. Se pequei, que te farei, ó guarda dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? 21. E por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Porque agora me deitarei no pó de madrugada, me buscarás e não existirei mais. Jó, capítulo 8. Bildade fala a Jó. Versículo 1. Então, respondendo Bildade, o suíta, disse: 2. Até quando falarás tais coisas, e as palavras da tua boca serão como o vento impetuoso? 3. Porventura perverteria Deus o direito, e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? 4. Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. 5. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia. 6. Se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. 7. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. 8. Porque eu te peço, pergunta agora às gerações passadas, prepara-te para a inquirição de seus pais. 9. Porque nós somos de ontem, nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. 10. Porventura não te ensinarão eles, não te falarão, e do seu coração não tirarão palavras? 11. Porventura cresce o junco sem lodo? Ou cresce a tábua sem água? Ou taboa, acho que é taboa sem água? 12. Estando ainda a sua verdura, e ainda que não cortada, todavia antes de qualquer outra erva se seca. 13. Assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do hipócrita perecerá. 14. Cuja esperança fica frustrada, e a sua confiança será como a teia de aranha. 15. Encostar-se-á à sua casa, mas ela não subsistirá. Apegar-se-á a ela, mas não ficará em pé. 16. Está viçoso, antes que venha o sol e os seus brotos saem sobre o seu jardim. 17. As suas raízes se entrelaçam junto à fonte, enlaçando-se até no pedregal. 18. Mas, arrancado do seu lugar, ninguém saberá que esteve ali. 19. Certamente esta é a alegria do seu caminho, e os outros brotarão do pó em seu lugar. 20. Eis que Deus não rejeitará o reto, nem apoiará aos malfeitores. 21. Até que de riso te encha a boca e os teus lábios de júbilo. 22. Teus aborrecedores se vestirão de confusão, e a tenda dos ímpios não existirá mais. Amém. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Continuando a nossa leitura, Jó, capítulo 9. Versículo 1. Então Jó respondeu dizendo, 2. Na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? 3. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. 4. Ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele e teve paz? 5. Ele é o que remove os montes sem que o saibam e o que os transforma no seu furor. 6. O que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. 7. O que fala ao sol e ele não nasce e sela as estrelas. 8. O que sozinho estende os céus e ainda sobre os altos do mar. 9. O que fez a Ursa, o Orion e o 7 estrelo e as recâmaras do sul. 10.
o que faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas sem número. 11. Eis que ele passa por diante de mim e não vejo, e torna a passar perante a mim e não o sinto. 12. Eis que arrebenta a presa, quem lhe a fará restituir? Quem lhe dirá que é o que fazes? 13. Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam aos auxiliadores soberbos. 14. Quanto menos lhe responderia eu, ou escolheria dele as minhas palavras. 15. Porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. 16. Ainda que te chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. 17. Porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. 18. Não me permite respirar, antes me farta de amarguras. 19. Quanto às forças, eis que ele é o forte, e quanto ao juiz, quem me citará com ele? 20. Se eu me justificar, a minha boca me condenará, se for perfeito. Então ela me declarará perverso. 21. Se for perfeito, não estimo a minha alma, desprezo a minha vida. 22. A coisa é esta, por isso eu digo que ele consome ao perfeito e ao ímpio. 23. Quando o açoite mata de repente, então ele zomba da prova dos inocentes. 24. A terra é entregue nas mãos do ímpio. Ele cobre o rosto dos juízes. Se não é ele, quem é logo? 25. E os meus dias são mais velozes do que um correio. Fugiram e não viram bem. 26. Passam como navios veleiros, como água que se lança a comida. 27. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, e mudarei meu aspecto e tomarei alento. 28. Receio todas as minhas dores, porque bem sei que não me terás por inocente. 29. E sendo eu ímpio, por que trabalharei em vão? 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão. 31. Ainda me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. 32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. 33. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. 34. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. 35. Então falarei e não temerei, porque não sou assim em mim mesmo. Dando continuidade no capítulo 10. Versículo 1. A minha alma tem tédio da minha vida. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. 2. Direi a Deus, não me condenes. Faze-me saber por que contendes comigo. 3. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre os conselhos dos ímpios? 4. Tens tu, porventura, olhos de carne? Vês tu como homem? 5. São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem? 6. Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? 7. Bem sabes tu que eu não sou iníquo, todavia ninguém é que me livre da tua mão. 8. As tuas mãos me fizeram e me formaram completamente, contudo me consomes. 9. Peço-te que lembres de que como barro me formastes e me farás voltar ao pó. 10. Porventura, não me vazastes como leite e como queijo não me coalhaste? 11. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me tecestes. 12. Vida e misericórdia me concedestes, e o teu espírito guardou o meu espírito. 13. Porém essas coisas as ocultaste no teu coração. Bem sei eu que isso esteve contigo. 14. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me excusarás. 15. Se for ímpio, ai de mim, e se for justo, não levantarei a minha cabeça. Farto estou da minha ignomínia, e vê qual é a minha aflição. 16. Porque se vai crescendo, tu me caças como a um leão feroz, tornas a fazer maravilhas para comigo. 17. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Revestes e combates estão comigo. 18. Por que, pois, me tirastes da madre? Ah, se então tiver expirado e olho nenhum me visse. 19. Então eu teria sido como se nunca fora, e desde o ventre seria levado à sepultura. 20. Porventura não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu tome alento.
21. Antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte. 22. Terra escuríssima, com uma própria escuridão, terra da sombra da morte e sem ordem alguma, e onde a luz é como a escuridão. Amém. Jó, capítulo 11. 1. Então Zofar, da região de Naamá, em resposta disse. 2. Será que todo esse palavrório vai ficar sem resposta? Por acaso, quem fala muito é quem tem razão? 3. Jó, você pensa que não temos resposta? Pensa que as zombarias vão nos fazer calar a boca? 4. Você diz que o seu modo de pensar está certo e afirma que é inocente diante de Deus. 5. Eu gostaria que Deus falasse e lhe desse uma resposta. 6. E lhe ensinaria os segredos da sabedoria, pois há mistérios na explicação das coisas. Assim você veria que Deus o está castigando menos do que você merece. 7. Você pensa que pode descobrir os segredos de Deus e conhecer completamente o Todo-Poderoso? 8. O céu não é limite para Deus, mas você não pode chegar até lá. Deus conhece o mundo dos mortos, mas você não conhece. 9. Ele é maior do que a terra, mais vasto do que o mar. 10. Se Deus passa a prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? 11. Deus conhece as pessoas que não valem nada. Ele nunca deixa de ver as suas maldades. 12. No dia em que os jumentos selvagens nascerem mansos, as pessoas sem juízo vão ter sabedoria. 13. Jó, vire o coração para Deus e ore com as mãos estendidas para Ele. 14. Abandone o pecado que mancha as suas mãos e não deixe que a maldade morre na sua casa. 15. Então você andará de cabeça erguida, puro, firme e sem medo. 16. Você não lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. 17. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. 18. Você viverá seguro de esperança. Deus o protegerá e você dormirá tranquilo. 19. Quando você estiver descansando, nada o assustará e muita gente virá lhe pedir ajuda. 20. Porém, os maus olharão ao redor, desesperados, e não acharão lugar para onde fugir. Para eles, a morte será a única esperança. Capítulo 12. 1. Então a resposta de Jó foi: 2. Sem dúvida, vocês são a voz do povo, e quando morrerem, não haverá mais sabedoria. 3. Mas eu também entendo as coisas, e não sou menos do que vocês. Quem não sabe isso que vocês disseram? 4. Sou motivo de riso para os meus amigos. Eu que sou honesto, que estou inocente. Eu que orava a Deus e ele me respondia. 5. O que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. 6. Os bandidos têm paz em suas casas. Os que ofendem a Deus vivem tranquilos, embora o seu Deus seja a sua própria força. 7. Zofar façam perguntas às aves e aos animais, e eles os ensinarão. 8. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar, e eles lhe darão lições. 9. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. 10. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É Ele que mantém todas as pessoas com vida. 11. Meus amigos, assim como os ouvidos, julgam o valor das palavras e o paladar prova os alimentos. Assim escuto o que vocês dizem, mas só aceito aquilo que acho certo. 12. Os velhos são sábios, pois a idade traz a compreensão. 13. No entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. 14. Ninguém pode reconstruir o que Deus derruba, e se ele prende, ninguém pode soltar. 15. Quando Deus segura a chuva, vem a seca. Quando deixa saírem as águas, há enchentes. 16. Deus é forte e vitorioso. Ele tem poder tanto sobre o enganado como sobre o enganador. 17. Ele tira das autoridades a sabedoria e faz com que os líderes percam o juízo. 18. Deus tira os reis dos seus tronos e os põe na prisão. 19. Deus afasta os sacerdotes do seu ofício. Ele derruba os que estão no poder.
20. Deus faz calarem conselheiros de confiança e acaba com a sabedoria dos idosos. 21. Ele mostra desprezo pelas autoridades e acaba com a força dos poderosos. 22. Deus revela os segredos escondidos nas trevas e faz a luz brilhar na escuridão. Mais completa. 23. Deus dá às nações grandezas e poder, mas depois a derrota e destrói. 24. Ele faz com que os líderes das nações percam o juízo e os leva por desertos sem caminhos. 25 e último. Eles andam na escuridão, às cegas, tropeçando como bêbados. Amém. Amém. Parabéns a todos. Mais um sábado vencido aí. Aí a gente vai deixar pro próximo sábado depois a gente continuar, amém? Ora aí, Débora, pra gente finalizar. Débora Vitória. Vamos orar então. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por ter tido aqui para esse momento de leitura da tua palavra, que possamos ter outros sábados, outras oportunidades de estar aqui lendo e aprendendo cada vez mais da tua palavra. Abençoa, Pai, a todos que estiveram nessa leitura, aqueles que não puderam estar, abençoa também que na próxima possam estar, que nós venhamos aprender cada vez mais a tua palavra para nos fortalecer na tua presença. Em nome de Jesus, amém. 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 Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor.